Alô amigos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Qualquer Dia é Muito Tempo. Deixem-me só ver se isto está bem ligado. Eu acho que partilhei convosco há uns episódios atrás que houve um dia que eu tive 40 minutos a gravar um episódio do podcast para depois no final eu ver que tinha o microfone desligado. Portanto, agora estou sempre com medo que isso volte a acontecer. Olá! Como é que vocês estão? Se vocês estão a notar algo de estranho na minha voz, é porque são 9 da manhã. Eu não acordei, quer dizer, eu já acordei há um bocado. Eu acordei há 2 horas, para ser sincera, por causa do Mr. Duarte. Ele hoje, não sei porquê, começou a acordar tipo por volta das 6:15 e eu tipo, ai não, ainda é demasiado cedo. Tipo, punha-lhe a mamãe na boca a ver se ele se calava e continuava a dormir e resultou até mais ou menos às 7 da manhã. A partir dessa hora já não conseguia adiar mais o despertar dele. E pronto, tipo, despertar também. Então, embora esteja acordada há mais de 2 horas, sinto que ainda não falei o suficiente para a minha voz estar a minha voz normal, porque conhecem, toda a gente tem aquela voz de sono, aquela voz ao acordar. E eu agora que estou assim a falar um bocadinho mais, estou a notar que a minha voz está assim desse género. Portanto, o que é que eu tenho para vos dizer? Ai, agora vem-me agora grande arrepio. Vocês são daquelas pessoas que acreditam que os arrepios são espíritos a passar por vocês? Eu sei que há pessoas que acreditam nisso e eu acho bem engraçado. Nada contra, mas eu sou bem daquele tipo de pessoas que, imaginem, eu não acredito propriamente na questão toda dos espíritos e signos e essas cenas, mas ao mesmo tempo não sou daquelas pessoas que tipo, é de género, não acredito, isso é mesmo completamente mentira, tenho a certeza absoluta. Porque, lá está, ao longo dos anos e dos séculos e dos milénios, as pessoas e a sociedade em geral foi descobrindo tanta coisa que no passado achava que era completamente impossível, que nada me garante que o facto de nós não termos provas de que existem espíritos ou de que a cena toda dos signos é mesmo verdade. Pronto, isso não acho que isso seja o suficiente para eu dizer com todas as letras e acreditar piamente que é mesmo mentira. Não acredito muito, mas eu sou daquele tipo de pessoas que eu sou muito pró-ciência, mas ao mesmo tempo acho que não sou muito mente fechada. Então é do género. Eu acredito no que a ciência me diz plenamente, mas também é do género. O que a ciência diz hoje, amanhã pode acrescentar coisas, ou já houve coisas que foram desmentidas. Portanto, eu acho que o importante é uma pessoa não... Como é que eu ia dizer? Tipo, não no extremo de aquela moda que está a acontecer agora de pessoas que acham que a Terra é plana outra vez, não é? Mas aquelas coisas que ainda não foram comprovadas, não sei, podem ser sempre comprovadas depois, mas... eu estou bem confusa a falar, desculpem, isto ainda é muito cedo. Mas porquê é que eu comecei a falar de... estava a falar dos espíritos. É isso, eu não... É do género. Eu não acredito, mas também não vou dizer que é completamente mentira, porque lá está, nunca se sabe e não vão eles ficar chateados comigo e aparecer-me à frente. E o meu maior medo era que me aparecesse um espírito à frente. Oh meu Deus. Eu antes via bué, eu curtia bué. Imaginem, eu nunca acreditei muito na cena dos espíritos, mas eu curtia bué ver aqueles programas de espíritos na TLC. Eu acho que era TLC. Não era TLC, Sci-Fi. Pronto, era um canal assim desses que dava bué aquelas séries de relatos de pessoas reais, tipo supostamente cenas, não é fictícias, é o contrário de fictícias, baseados em factos reais. Pessoas tipo davam mesmo testemunhos e mostravam filmagens, estão a ver, das câmaras de vigilância e das câmaras pessoais dos telefones. E eu lembro-me de ficar bué fascinada com aquilo e bué impressionada e curtia bué de ver aquilo e era do género, eles podem bué estar a manipular isto, mas depois outra parte de mim queria bué acreditar que aquilo era real. E lembro-me bué de ver isso bué horas por dia com a minha mãe, e às vezes sozinha, até um episódio em que eu vi era a história, eu já não me lembro bem da história propriamente dita, era uma mulher, acho eu, e tinha, depois aquelas cenas, quem é que tem uma cama de vigilância no quarto? Tipo, ok, pode ser por segurança e vão apanhar ladrões se eles entrarem em casa, mas também vou apanhar outras coisas que supostamente as pessoas não gostam de ter gravadas, não é? Mas pronto, basicamente aquilo na imagem aparecia um vulto de um suposto espírito, e imaginem,
era bué nítido, porque normalmente o que acontecia nesses programas é que aparecia esses vultos ou essas luzinhas, mas eram assim coisas muito esbatidas e às vezes meio forçadas, e às vezes coisas que nós olhávamos tipo, isso pode ser um espírito, mas também pode ser uma partícula de pó que está a passar em frente à câmara. Mas aquele não, aquele era tipo bué nítido e via-se mesmo assim os movimentos de umas pernas a passar. Opa, eu lembro-me que aquilo me deu tanta impressão por ser tão nítido, mas lá está, também podia ser uma pessoa a passar e eles fizeram um efeito para aquilo parecer assim meio nevoado, mas pronto, lembro-me na altura aquilo deu-me bué arrepios, eu fiquei com aquela imagem na cabeça durante bué tempo e nunca mais tive coragem de ver esse programa, até hoje, já se passaram daqui a bocado 10 anos, mas pronto, isto tudo para dizer que sou uma pessoa bastante... Ai pá, estava a faltar a palavra, não quero dizer pés na terra, porque... Opa, se há uma coisa que me irrita na vida é quando eu quero dizer uma palavra e essa palavra não me vem. Agora percebo bem a raiva que a minha avó sentia, coitadinha. Quando ela começou a ficar doente, para quem não sabe, a minha avó teve Alzheimer, e quando ela, na fase inicial da doença, ela... pronto, queria falar, obviamente, como toda a gente, e esquecia-se de muitas palavras a meio das frases e não conseguia fazer-se explicar porque as palavras lhe faltavam. E eu lembro-me dela ficar bem enraivecida porque, pronto, ficava irritada por não conseguir dizer o que queria. E quando isto me acontece, eu lembro-me sempre dela e, imaginem, obviamente e felizmente a mim acontece-me a um nível muito mais pequeno do que lhe acontecia a ela e já me deixa irritadíssima, portanto nem quero imaginar a frustração que ela sentia. E continuo sem lembrar da palavra. Pronto. Enfim, vamos passar à frente. Sobre o que é que eu quero falar hoje? Olha, uma rapariga enviou-me mensagem no Instagram, ainda há bocado, a dizer que gostava de ouvir a minha opinião sobre aquela questão toda de certeza que vocês já ouviram falar, ou se não ouviram, passam a ouvir neste preciso momento. Mas pronto, há sim uma comunidade, acho que até de cientistas e tudo, que dizem que grande parte da nossa alimentação no futuro, pelo facto de nós sermos cada vez mais no mundo, de toda a questão das alterações climáticas e esgotamento de recursos naturais que é preciso para a produção de tudo, basicamente, inclusive da alimentação, dizem que no futuro grande parte da nossa alimentação vai passar por comer insetos. E pronto, esta rapariga disse: gostava de saber a tua opinião sobre o alimentarmos de insetos para conseguirmos proteína, porque é uma forma bem mais sustentável do que a produção de carne e peixe. E pronto, basicamente foi isso que ela me perguntou. Eu acho sempre bem, juro, eu acho sempre bem impressionante as pessoas estarem mais dispostas a substituir a carne por insetos, tipo por baratas e por gafanhotos, do que substituir a carne por vegetais. Porque é que, juro que não, que até fico gaga, porque para mim, imaginem, eu prefiro muito mais, e claro que prefiro porque sou vegan e vegetariana daqui a bocado há 10 anos, portanto para mim é uma realidade. Mas mesmo que, imaginando-me a Bárbara de há 10 anos atrás, que comia carne e era obcecada por carne e adorava carne, se me dissessem: olha, vais ter que deixar de comer carne obrigatoriamente, preferes comer só vegetais ou comer vegetais e gafanhotos? Amigos, eu nem pensava duas vezes. Eu comia só vegetais, é que tipo, na boinha, eu acho que nem ia ser uma dúvida para mim. E toda a questão da proteína, que as pessoas dizem: vai ser preciso para a forma de arranjarmos proteína, a alternativa à carne vai ser os insetos. Qual é a parte de que os alimentos vegetais estão cheios de proteína? É super... Tipo, a proteína, eu acho que as pessoas acham que a proteína vem logo a seguir ao oxigênio em termos de importância para uma pessoa sobreviver. E não é. Eu acho que ainda ninguém no mundo, ou se calhar muito pouca gente no mundo, morreu por deficiência em proteína. A proteína é das coisas mais fáceis de encontrar. Tipo, o ferro, B12, essas cenas. Eu até consigo compreender que possa deixar...
Porquê é que eu não consigo falar hoje? Pronto, possa suscitar um bocado mais dúvidas e preocupações às pessoas, das anemias e não sei o quê. Há pessoas que têm mais propensão natural a ser anémicas do que outras. Agora, a proteína, epá, eu juro que eu nunca conheci ninguém que tivesse déficit de proteína no corpo. E posso estar errada e pode se calhar ser uma cena super banal, mas pelas pesquisas que eu já fiz, pelas coisas que eu já ouvi de especialistas, eu acho que é praticamente impossível ou muito pouco provável uma pessoa morrer com carências de proteína. E lá está, se a proteína não existisse nos vegetais, ok, vamos arranjar uma forma mais sustentável de a conseguir arranjar. Se isso passa por insetos, ok, podem pôr um topping de baratinhas no vosso gelado. Agora, tendo em consideração e sendo mais que provado que os alimentos vegetais, muitos deles têm um teor de proteína bastante alto, tipo ervilhas, feijão, grão, tofu, soja, seitã, tipo, tudo isso está cheio de proteína. Proteína em monte, como se diz aqui no Algarve. Portanto, eu não concordo muito com essa cena de comer de comer insetos, que também são animais, obviamente, justamente por isso, porque para além de ser tipo meio que obsoleto, não é obsoleto, porque lá está, se eles têm proteína, ok, mas se há outra forma menos nojenta de comer, epá, não sei, eu sei que ao fim e ao cabo, quando eu penso conscientemente nas coisas, os insetos são animais tal como as vacas e os porcos e as galinhas, portanto não tem o porquê ser mais nojento. Epá, mas a verdade é que pelo menos a meu ver, eu estou-me a arrepiar toda só de pensar em trincar um gafanhoto. Ai, credo. Todos os pelos do meu corpo estão no ar neste momento. E eu acho que a maior parte das pessoas sente da mesma forma. Tipo, se vocês disserem, olha, vais ter que comer esta feijoada ia dizer feijoada de feijão, que estúpida. Mas pronto, vais ter que comer esta feijoada vegetariana, ou vais ter que comer esta feijoada com lagartas à mistura, ou com grilos. As pessoas iam preferir a feijoada de grilos? Eu acho que não. Mas posso estar enganada. Se calhar as pessoas querem tanto e sentem tanta necessidade de matar animais para comer, que quando não o puderem fazer com animais normais, entre aspas, vão fazer com os insetos só para satisfazer a necessidade de matar. É isso? É isso que me estão a querer dizer? Pronto. Ficou aqui a minha opinião. Eu acho ridículo. Sem ofensa. Eu sei que, imaginem, culturalmente ainda há muitos países em que é normal as pessoas comerem insetos e tudo ok. Claro que defendo que isso deva aos poucos deixar de acontecer, tal como defendo que aqui na nossa Europa, em que comemos de forma, entre muitas aspas, normal, que é normal para nós, não é? Também defendo que as pessoas deixem aos poucos de comer animais, tipo galinhas, porcos, coelhos, peixes e tudo mais. Também defendo que em culturas diferentes desta, em que pessoas comem insetos, também o deixem de fazer. Portanto, não faz qualquer sentido para mim, sabendo que é completamente possível, muito mais saudável, na maior parte dos casos, e bem mais sustentável, de forma geral. Acho que não faz comer só vegetais, acho que não faz sentido ir matar os pobres dos insetos também. Tipo, enfim. O que é que eu tenho mais para falar? Não sei. Se calhar falamos. Epá, não sei o que é que falamos. Eu ando meio louca da cabeça. Eu estou bem cansada. Não sei se dá para perceber. Mas ontem eu tive um dia bué da... Imaginem, eu detesto dias assim. E agora, desde que o Duarte nasceu, isso obviamente tem acontecido muito mais vezes. Que é chegar ao fim do dia, sentir que não fiz nada de produtivo, mas estar bué exausta. Ontem foi um dia desses. Tipo, eu acordei de manhã e o Ricardo teve de sair logo cedo de casa para tratar de umas coisas. E eu fiquei com o Duarte. E a minha mãe também não estava em casa de manhã. E normalmente o Duarte, depois do pequeno almoço, adormece sempre. Faz sempre uma cesta ali, ainda jeitosa, tipo de 1 hora ou assim. E eu estava, ok, ele vai adormecer, eu consigo, enquanto ele dorme, tentar fazer qualquer coisa, ou pelo menos descontrair um bocado e ficar a ver televisão, ou ficar a ver vídeos, qualquer coisa assim. Quando ele está a dormir, normalmente faz em cima de mim. Eu normalmente aproveito as cestas dele para ter os meus momentos de lazer,
de ver coisinhas. Mas ele ontem não estava para aí virado. Ele ontem estava bem disposto, mas estava mais irrequieto que o normal. Então não adormeceu, ele não dormiu de manhã. Então eu não consegui nem ver nada, nem fazer nada, porque tinha tarde sempre de olho nele. E depois à tarde fui para Faro com a minha mãe para... Nós vamos começar a fazer umas renovações no apartamento dos pais do Ricardo, que é para depois pôr aquilo a alugar. Mas pronto, o apartamento precisa de muitas obras e não sei o quê. Então à tarde fui com a minha mãe e com o Duarte ao apartamento para tirar medidas. Tenho um gato neste momento a arranhar a porta do quarto para entrar. A ver se... Vamos tentar ignorar. Pronto, fui para lá com a minha mãe e com o Duarte para tirar as medidas e lá está, o Duarte estava assim meio que impertinente. Então passou bué tempo... Não era bem a chorar, era tipo fazer meio gritinhos do género, estou irritado, deem-me atenção. E como nós estávamos as duas mais concentradas em tirar as medidas do que nele, ele estava meio irritado com isso. Então aquela luta de tirar as medidas e desenhar a planta do apartamento e tentar concentrar-me ao mesmo tempo que o tinha no colo, tipo na mochila ergonómica, a fazer gritinhos, esse esforço de me concentrar deixou-me bué cansada. Mais o facto dele, como estava, embora esteja na mochila ergonómica, que é muito mais fácil estar com ele no colo do que sem a mochila, tipo propriamente nos braços, faz peso e eu estou bem mal das costas desde que ele nasceu. E ontem eu estive com ele no colo praticamente 24 horas por dia. Ele agora que está a chegar aos 4 meses, dizem que os 4 meses costumam ser um bocadinho mais complicados porque é um pico de crescimento, é um pico de desenvolvimento em que eles é o fim do primeiro trimestre de vida deles, que é aquele em que eles não sabem que existem, basicamente. Então no 4º mês de vida eles estão muito mais cientes daquilo que está à volta deles, estão a desenvolver muitas capacidades e habilidades novas e isso por vezes é too much para eles, estão a perceber? Então às vezes dormem menos, precisam estar mais tempo a mamar por conforto mesmo, ou precisam de mamar mais porque estão a crescer mais rápido do que cresceram antes, então o corpo precisa de mais nutrientes. No geral, acho que é assim um mês em que os bebés são um bocadinho mais exigentes e não sei se foi isso ou se foi mesmo o facto de termos andado mais fora de casa nos últimos dias e isso ter sido muitos estímulos para ele, então ele está assim meio, o que é que está a acontecer? Tive 3 meses fechados em casa sem ver nada nem ninguém e agora de repente nas últimas 2 semanas eu tenho aproveitado para que agora isto do vírus está muito melhor e o desconfinamento já começou, aliás, já desconfinámos por completo, para ir aos pouquinhos apresentando o Duarte aos meus amigos finalmente. Então tenho estado com uma pessoa ou 2 de cada vez, o que faz com que pronto, tínhamos de sair de casa várias vezes, que é uma coisa que para ele é completamente nova. Não só o sair de casa e ver coisas diferentes, como ter contacto com pessoas, porque ele até aos 3 meses só me conhecia a mim, ao Ricardo, à minha mãe e ao meu avô. Portanto, também pode ser um bocadinho por aí, mas já ontem eu acabei ao fim do dia, tipo às 9 da noite ou antes, eu estava com um sono, umas dores nas costas mesmo, daquelas que dão ferroadas, quase me vinham as lágrimas aos olhos. E pronto, então, e pelo facto de estar, não só de estar cansada fisicamente, o facto também daquilo que eu já vos falei, tem sido sem dúvida a minha maior dificuldade nesta nova fase é o não ter tempo para fazer as minhas coisas, nem quando eu quero, nem quando eu não quero. Tipo, eu não tenho praticamente tempo para fazer, para trabalhar ou para às vezes fazer assim coisas simples que eu sempre gostei de fazer. É muito complicado, ou tenho que fazer, por exemplo, agora que eu estou a gravar este podcast, eu estou a gravar e estou com este tempinho para o fazer, mas isto é tudo cronometrado. Eu tenho que vir assim que o Duarte adormece, que é para aproveitar o máximo de tempo enquanto ele está a dormir, mas sei que ele dentro de minutos há de acordar, então estou sempre com essa pressão em cima, estão a perceber? E por mais que aos pouquinhos eu vá conseguindo fazer as minhas coisas, o facto de ter sempre essa pressão em cima, essa preocupação, deixa-me muito mais cansada do que era antes, não é? Mas pronto, é normal. Mas sim, essa questão de eu não conseguir fazer o que quero, quanto quero e como quero, tem sido provavelmente a coisa mais difícil nisto tudo de ser mãe, e eu sei que
Nem tão cedo as coisas vão voltar ao normal, mas também tenho noção de que vai melhorar um bocadinho à medida que o Duarte vai ficando um bocadinho mais independente, que é o que vai acontecer ao longo dos meses, por isso é uma coisa boa. Mas sim, então pelo facto de eu andar sempre... como é que eu ia dizer? A minha disponibilidade é muito escassa e muito volátil, porque imaginem, eu posso agora, tipo, ele agora está a dormir a sesta e eu penso, ok, agora pelo menos durante uma meia horinha eu tenho este tempo livre e posso ou gravar, ou tomar banho, ou seja o que for. Mas é muito volátil porque ele às vezes acorda antes do tempo por alguma razão e esse tempo que eu pensava que iria ter, deixo de o ter. E eu acho que isso não só está a afetar, obviamente, o meu cansaço, como também está a afetar muito a minha criatividade e a minha motivação para trabalhar, ou para... Pronto, mesmo para a questão toda do YouTube e isso, eu quero gravar vídeos, porque é uma coisa que eu gosto de fazer, e quero continuar minimamente regular, porque isso é uma coisa que me traz paz de alma e... gosto de me sentir minimamente produtiva, principalmente nesta fase, mas ao mesmo tempo por estar tão cansada e porque... Pronto, por estar tão cansada eu fico meio que numa crise... Eu ando numa crise existencial, numa crise de identidade em relação ao meu canal e ao tipo de conteúdo que eu quero produzir. A verdade é essa. Eu quando o Duarte, logo assim que o Duarte nasceu, e eu pensava em vídeos para gravar, todas as ideias que eu tinha eram relacionadas com maternidade. E por mais que eu seja um tema que eu adoro e que obviamente quero falar no meu canal e que vou falar no meu canal, eu não quero que o meu canal seja só sobre isso. Então nessa altura eu estava tipo, ok, eu tenho montes de ideias para vídeos sobre maternidade, mas não tenho ideias nenhumas sobre vídeos de outros temas, porque como eu estava tão envolta naquela bolha de bebés e maternidade e gravidez e pós-parto e não sei o quê, eu não conseguia pensar noutra coisa qualquer. E neste momento que está tudo um bocadinho mais engrenado e eu sinto que já não estou só a pensar sobre isso, já está tudo um pouco mais leve, a questão é mesmo o ter não só tempo para gravar conteúdos diferentes, como ter também o espaço, porque como sabem eu vivo com outras pessoas, e nem quero estar a invadir o espaço delas, como também não me sinto à vontade para estar a gravar em frente à minha mãe, ao meu avô e esse tipo de coisas. Então eu às vezes até penso em ideias fixes de vídeos que posso gravar, mas depois não tenho como fazer. Por exemplo, o What I Eat in a Day, que é sem dúvida o vídeo mais pedido desde sempre, desde que eu tenho o canal e continua a ser, como eu já vos disse, eu nesta casa não consigo, porque o tempo que eu tenho na cozinha é contado, porque eu tenho que cozinhar, eu ou o Ricardo, pronto, temos que cozinhar para nós, mas temos que ser o mais rápido possível, que é para libertar a cozinha para a seguir vir o meu avô fazer a comida dele, porque não comemos a mesma coisa. Então, como temos que partilhar, e ao gravar o What I Eat in a Day, e acho que é uma coisa que a maior parte das pessoas não tem noção, e eu percebo porque não estão dentro disto, mas gravar o What I Eat in a Day era das razões que me faziam eu não o fazer assim tão regularmente. Faz aumentar o tempo de conversão de uma refeição, para aí 3 vezes no mínimo, porque uma pessoa tem, ok, eu vou cortar a cebola, mas não vou só cortar a cebola. Antes de cortar a cebola tenho que pegar na câmara ou no tripé, fazer o ângulo bonito, pôr a gravar, cortar um bocado, depois parar de gravar, continuar. Estão a perceber? A logística não é a coisa mais fácil do mundo, por isso é que, embora seja um vídeo que eu saiba que as pessoas adoram e que eu própria também gosto de ter e de lançar e de ver posteriormente, é sem dúvida dos vídeos mais difíceis em termos de logística para gravar e para editar também, é uma chatice. E aqui não dá, porque eu não tenho tempo nem o espaço para o gravar como deve ser, como também em termos de tempo de edição não é a coisa mais prática do mundo neste momento, porque demora bué de tempo. Portanto é isso, sinto-me muito limitada
em relação à minha produção de conteúdo nesta casa, mais com a dificuldade de ter o bebé, não é? Mas mesmo com a cena do Duarte, eu acho que se eu estivesse numa casa só comigo, com o Ricardo e com ele, teria mais à vontade e teria o meu espaço, não é? E conseguiria criar mais conteúdo da forma que eu gosto do que aqui. Mas pronto, é uma questão temporária. Quero só que vocês estejam cientes disto, porque lá está, isto é tudo muito novo para mim, ainda me estou a adaptar e às vezes fico mesmo desmotivada, portanto a probabilidade de haver se calhar semanas em que eu não consiga publicar nada é grande. Ainda não aconteceu, e esta semana teve quase para acontecer, tipo, eu estou a gravar isto agora, mas eu até ontem à noite eu ainda não sabia sobre o que é que ia falar, eu não tinha, nem sequer estava com vontade de gravar isto, para ser sincera, mas hoje por acaso acordei e achei que estava com o mood certo e pronto, estou a gravar isto e até está a correr minimamente bem. E depois mais com esta cena que eu vos falei de irmos começar agora a remodelação do tal apartamento, eu vou ficar com ainda menos tempo, porque nós vamos passar lá muitos dias para tentar despachar aquilo o mais rápido possível. Portanto, a minha vida agora vai ser estar no meio daquelas obras, a tratar daquilo, conforme posso, não é? Conforme o Duarte me deixar. Portanto, vou ter mais isso a consumir-me o pouco tempo que eu já tenho. Portanto, queria só deixar aqui o aviso de que poderá haver algum tipo de falha aqui na programação deste canal. Mas pronto, olhem, estou a tentar relativizar as coisas e não dar demasiada importância a isso, por mais que seja uma coisa que eu gosto muito e a que dou importância e que dou valor. Também não me quero deixar consumir por isso, porque quero ser gentil comigo mesmo e pela fase pela qual estou a passar, não só em relação ao pós-parto e esta nova aventura da maternidade, como também ao facto de estar a viver com a família outra vez, que foi para mim um grande baque na minha saúde mental, na minha rotina, na minha independência. E que obviamente me está a afetar, como vocês sabem, e eu sei que há muita gente a passar por uma situação parecida por causa disto da pandemia. Houve muita gente a perder empregos ou por alguma razão a ter de voltar para a casa dos pais ou para a casa de familiares e a perder essa independência que é tão boa de ter, não é? Portanto, eu quando fiz o meu último vídeo há 2 vídeos atrás, o Maquilha Fala, em que desabafei um bocado sobre a minha saúde mental e como é que eu me tenho sentido nos últimos meses e o facto de ter voltado para a casa da família, como isso me tem estado a afetar. Eu recebi muitos comentários e muitas mensagens de pessoas a agradecer pelo vídeo, porque estão a passar exatamente pela mesma coisa e que sentem que ou se sentem ingratos ou sentem que ninguém lhes compreende, e foi bom também para mim receber esse feedback e perceber que também não estou sozinha nisto, não é? E pronto, basicamente é isto que eu tenho para dizer aqui hoje. Não sei se há assim mais nada a acrescentar. Preciso de me assoar, desculpem. Eu sei que vocês não gostam destes sons. Vou tentar afastar-me do microfone. Esta cena, por acaso, é uma coisa que eu comecei a fazer há pouco tempo e que eu lembro-me de ser pequena e achar bué nojento, que são lenços de velho. O que é que eu quero dizer com isto? Estão a ver aqueles velhotes que têm um lencinho no bolso da camisa ou no bolso das calças para se assoarem e usam o mesmo lenço durante o dia? Eu lembro-me que durante toda a minha infância, até há relativamente pouco tempo, o meu avô usava esses lenços. Eu lembro-me da minha avó lavá-los e passar a ferro e de ver, obviamente, o meu avô assoar-se com eles. E eu, quando era pequena, achava bem nojento, porque eu estava tão habituada à cena toda dos lenços descartáveis para me assoar, tipo, me assoar 3 ou 4 vezes no mesmo lenço de papel e jogar fora, que me dava nojo pensar que o meu avô se assoava no mesmo lenço várias vezes por dia. E pronto, obviamente quando eu me comecei a informar e a ficar mais sensibilizada
Desculpem, arrotei. Nas questões da sustentabilidade, essa opinião mudou bastante, não é? E eu fiquei a perceber que a questão toda desses lenços de tecido, que são lavados e são reutilizados, tem muito mais coisas positivas do que negativas, não é? Mas nunca tinha usado. E eu, como vocês sabem, eu sofro de rinite alérgica. Então, mesmo quando eu não estou atacada, eu estou atacada. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, eu agora estou bem. Isto é um dia perfeito em termos de alergias para mim. Mas um dia perfeito de alergias para mim envolve eu a suar-me de meia hora. Tipo, eu já não conheço a minha vida sem andar com lentes atrás a suar-me. Porque eu tenho sempre que me assoar. Eu não sei o que é viver sem me assoar. Isto é o meu estado normal. E eu sei que há pessoas que dizem isto não é normal, não te contentes com isso, vai ao médico, toma a vacina das alergias. Eu sei. Mas eu tenho preguiça. Tenho preguiça e agora não tenho tempo. E também nesta fase eu acho que é mais benéfico para mim manter-me longe de médicos do que estar perto deles. Estão a perceber? Por causa de Covid e cenas. Quando isto tudo passar, eu prometo que vou tentar melhorar isto. Pronto, como eu tenho que estar sempre a assoar-me, a minha vida é sempre rodeada de lencinhos de papel dispersos por todo o lado da casa. E eu agora, desde que o Duarte nasceu, como vocês sabem, eu utilizo toalhitas reutilizáveis para limpar o rabinho. Em vez de utilizar aquelas tipo Dodot e cenas assim, que vocês tiram, já vem úmido, utilizam e vai logo para o lixo, eu utilizo pedacinhos que eu peguei num lençol de flanela, cortei em quadradinhos, fiz as bainhas e utilizo para limpar o rabo dele. E não só, mesmo que eu utilizasse só uma vez, ia para lavar e depois quando viesse da lavagem podia voltar a utilizar, como eu utilizo várias vezes a mesma toalhita, a não ser que ele faça cocó. Quando é só xixi eu só preciso usar uma pontinha da toalhita, porque elas até são bastante grandes, e tipo 90% da toalhita fica completamente inutilizada, então eu vou utilizando assim toda à volta e só quando ela está toda utilizada é que eu ponho para lavar. Então, como eu me comecei a fartar de andar sempre a utilizar os lenços de papel e depois o pacotinho acaba e a embalagem da cena de lenços é de plástico, pronto, aquilo começou-me a incomodar um bocado. Então houve um dia que eu peguei numa dessas toalhitas de limpar o rabo do Duarte, lavada, obviamente, e assoei-me. E aquilo agradou-me, não só porque, obviamente, é reutilizável e é muito mais sustentável por aí, como também o facto de ser flanela é muito mais gentil com o nariz. De certeza que já toda a gente está aqui a ouvir, mesmo que não tenha alergias, vocês já tiveram constipados e já tiveram que se assoar muitas vezes por dia. E já ficaram com o nariz e os lábios assados, quase de certeza. É uma sensação horrível, arde, dói, incomoda, e eu volta e meia estou assim, lá está, porque estou constantemente a assoar-me. Há dias melhores que outros, obviamente, mas eu estou sempre a assoar-me. Pronto, a moral deste episódio é: Bárbara Cardoso está sempre a assoar. E eu, pronto, comecei a utilizar estas toalhitas para me assoar. Sinto-me uma velhota, mas o meu nariz está em muito melhor estado e eu deixei de fazer tanto lixo. Tipo, o meu quarto às vezes era ridículo. Imaginem, quando eu tinha de fazer aquelas limpezas de casa semanais, eu aspirava ao chão. Quando eu afastava a cama, a pilha de lenços usados que estava debaixo da cama, porque tipo, imaginem, eu tenho que dormir sempre com um lenço ao lado ou por baixo da almofada, e às vezes os lenços desapareciam à meia da noite e eu não sabia para onde é que eles iam. Porquê? Porque caíam para trás da cama e eu não via. Isso acontecia várias vezes, e eu depois, quando tinha que fazer essas limpezas já à casa, olhava para baixo da cama e estava tipo uma pilha, mas tipo uma pilha monumental. Aquilo parecia sei lá o quê. Eu ficava chocada, tipo, como assim eu utilizo tantos lenços? Quando eu tinha que fazer as limpezas à casa é que eu reparava, mesmo não pegando nesse exemplo dos lenços que caíam para baixo da cama, os lenços que eu ia espalhando pela casa toda, porque imaginem, eu estava no quarto, assoava-me e punha o lenço na mesa de cabeceira, e depois esquecia-me dele ali e ia para a sala, e depois dava-me outra vez aquela vontade de me assoar. Eu pegava no outro lenço e assoava-me, e às tantas eu voltava a reutilizar várias vezes, até os lenços estarem num estado lastimável, eu voltava a utilizar os mesmos lenços que já tinha utilizado antes, só que eu
tinha basicamente 1 ou 2 ou 3 lenços em cada sítio da casa onde eu costumava estar. Estão a perceber? Imaginem, 2 lenços na mesa de cabeceira, 1 debaixo da almofada, 1 na casa de banho, 2 em cima da secretária, 2 ou 3 no sofá. Então, quando era para limpar a casa, eu ia pegando em todos os lenços que andavam espalhados pela casa, aquilo era uma quantidade absurda. Isso agora não acontece, porque às vezes também acontece eu assoar-me numa destas toalhitas, pôr algures e não encontrar, ou então já não saber se a que estou a ver é a minha toalhita do Ranho ou se é a toalhita do rabo do Duarte. E como eu não quero pôr o rabo do Duarte no meu nariz, às vezes pego nas duas em questão e ponho para lavar só por via das dúvidas. Claro que isso às vezes acontece e eu acabo por... já me aconteceu ter 2 ou 3 toalhitas e chegar à conclusão de que estava a utilizar as 3 para me assoar. Mas lá está, não tem problema, porque depois eu pego nelas, ponho no cesto da roupa suja, elas vão lavar e voltam e não estou a criar mais lixo. Portanto, isto tudo para dizer... E para aconselhar que vocês façam a mesma coisa. Ainda por cima, há lenços tão giros que vocês podem utilizar e ter tipo na algibeira ou na mala e assoam-se, que depois ao fim do dia põem para lavar e ele vem limpinho. Não tem por que ser nojento, porque lá está. Imaginem. Eu sei que há pessoas que fazem isto. Aliás, eu tenho um amigo muito próximo que faz isto e eu lembro-me de ficar completamente chocado na adolescência quando percebi que ele fazia isto, que era pegar num lenço de papel, assoar-se uma vez e jogar fora. Eu ficava tipo, como assim? Porque eu sempre, embora utilizasse esses lenços descartáveis, eu utilizava até aquele estar literalmente a desfazer-se. Então quando percebi que havia pessoas que utilizavam uma vez e deitavam fora, fiquei chocadíssima. Portanto, a cena é a mesma. Se nós utilizamos vezes e vezes sem contas o mesmo lenço de papel e depois é que jogamos fora, porque é que não podemos fazer a mesma coisa com um lenço que depois vai ser reutilizado? Tipo, é exatamente a mesma teoria, só que lá está, ali nos anos 80, 90 houve muito aquela cultura do descartável que obviamente, na maior parte dos casos, é muito mais cómodo, é muito mais fácil vocês sujarem um prato de plástico e jogarem fora do que sujarem um prato normal de louça, lavarem, secarem e guardarem, não é? E isso com praticamente tudo. Então, a nossa geração, tipo, a geração dos 40, que agora tem tipo 40, 50 anos, acho que foi a primeira a levar com isso. Tanto que eu acho que é a geração mais difícil de mudar nesse sentido, porque viveram a vida toda dessa forma. Eu sinto que as pessoas assim dos 20, 30 anos também já estão muito habituadas a isso e por isso é que há tantos hábitos destes que têm incutidos que nem sequer lhes passa pela cabeça mudar, porque lá está tão enraizado que as pessoas nem sequer pensam que mudar aquilo é uma possibilidade. Mas depois ao mesmo tempo, como já estamos muito mais sensibilizados para as questões ambientais, porque também é uma cena que nos assusta, porque pessoas têm 20 anos agora, daqui a 80 anos tudo correr bem, tendo em conta que a esperança média de vida vai sempre aumentando, regra geral, daqui a 70 anos ainda existem e o estado em que as coisas estão a nível ambiental assustam-nos muito, porque nada nos garante que o planeta, ou que nós vamos conseguir sobreviver no planeta durante 70 anos. E essa ideia é super assustadora. Então quem tem esse conhecimento desses dados e dessas possibilidades, pronto, é um bocadinho mais sensível e tenta mudar aquilo que pode, pelo menos. Eu gosto de acreditar que a maior parte das pessoas é assim, por mais que saiba que haja muita gente que prefere fechar os olhos e tentar viver da forma mais cómoda, por mais que isso implique menos sustentabilidade. Mas pronto, isto tudo para dizer que há certos hábitos que nós temos que nem sequer nos lembramos que podemos mudar, quando às vezes é tão simples. Portanto, deixo aqui a minha sugestão, a minha pequena dica do episódio de hoje, que é: tentem, se vocês são pessoas muito ranhosas como eu, se têm alergias, ou mesmo para quando estiverem constipados ou assim, utilizem coisinhas, lencinhos que possam utilizar. Podem fazer como eu e reaproveitar de lençóis ou de t-shirts velhas, ou se quiserem uma coisinha um bocadinho mais apresentável. Também é uma cena que eu se calhar vou fazer quando a vida
voltar ao normal e uma pessoa andar na rua, porque agora lá está, não me interessa se eu estou a usar um pano bonito ou um pano todo roto e sujo, porque eu não saio de casa e quem me vê não se vai importar com isso. Mas quando esta vida voltar ao normal e nós pudermos voltar a ser pessoas sociais, eu se calhar vou utilizar lencinhos mais bonitinhos para me assoar e se calhar até vai ficar bastante estiloso e vai suscitar curiosidade nos outros, não sei, eu acho que é sempre uma coisa boa, e por mais que possa estranhar, as pessoas possam estranhar nas primeiras vezes, tal como me estranhava a mim antes de pensar na questão toda sustentável e prática disto tudo, depois as pessoas vão se habituando e se calhar experimentam num momento de curiosidade e depois se calhar gostam, como eu gostei quando experimentei, e adotam para a sua vida. Portanto, é com estas pequeninas coisas que os hábitos e o mundo vai mudando. Portanto, utilizem lencinhos de velho. Os velhos, em grande parte, os velhotes faziam tudo de forma mais sustentável do que nós fazemos hoje em dia. Lá está, como eu disse, eu sinto que a pior geração é a geração dos 40, 50 anos, que foi a geração que nasceu tipo, nos anos 70, 80, que foi o boom dos descartáveis, o boom da industrialização, globalização e essa cena toda. Porque antigamente as pessoas consumiam de uma forma muito mais lenta, muito mais pensada, porque também não tinham, regra geral, não tinham muito dinheiro, nem... Eu lembro-me da minha mãe e da minha avó dizerem que antigamente se comprava roupa tipo praticamente uma vez por ano, era tipo um acontecimento, e hoje em dia as pessoas, se for preciso, compram uma vez por dia ou uma vez por semana, tipo... Então há muitas coisas que, olhando para o passado, encontramos muitos exemplos que devemos ressuscitar e voltar a seguir. Claro que nem todos, há outras coisas que obviamente têm que ser reinventadas e modernizadas, mas eu acho que é importante conseguirmos ter essa noção do que é que nem tudo o que é antigo é mau, nem tudo o que é novo é bom e vice-versa. Portanto, olhem, é isso. Não tenho assim mais nada para dizer, vou-me embora, já estou aqui a falar há 40 minutos e preciso ir à casa de banho e de beber água. Portanto, tenham um bom dia. Obrigada por ouvirem mais um episódio 76. Estou a fazer isto há 76 semanas, credo. Enfim, um grande beijinho e vemo-nos para a semana.